pelo Paulo e por mim. Então, apresentando o Rodrigo, ele possui graduação em licenciatura e bacharelado pela URGS, mestrado em História aqui pela Unicinos, doutorado pela UF e também o pós-doutorado na Unicinos, né? Então, foi e voltou para cá. Atualmente, o Rodrigo é historiador no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul e também é professor colaborador no programa de pós-graduação em História da URGS. O Rodrigo tem experiência na área de História e os interesses de pesquisa direcionam-se para a história do pós-abolição, história LGBTQIA+, história oral e memória. Dentro desse vasto currículo do Rodrigo, eu destaco algumas produções fundamentais para o campo do pós-abolição, que são 3 livros, né? O primeiro é um livro coletivo, que conta, dentre outros autores, com a Paulo Moreira, né? Além do Rodrigo, Paulo Moreira, que é o livro Comunidade Negra do Morro Alto, Historicidade, Identidade e Territorialidade, que é um livro lá de 2004, né? Então ali já se abria essas discussões, né, dentro desse campo do pós-abolição. Depois, o livro que é resultado da dissertação do Rodrigo, que é Os Nomes da Liberdade, Os Escravos na Serra Gaúcha no Pós-Abolição, um livro de 2008, que saiu pela Oikos, e o livro resultado da tese, que foi premiado pelo Prêmio FGV de Teses, chamado Felisberto e sua gente, Consciência Histórica e Racialização em uma Família Negra no Pós-Emancipação Rio-Grandense, que saiu em 2015 pela FGV. E na lamentavelmente extinta FEE, onde o Rodrigo também trabalhou, a Fundação de Economia e Estatística, além de outras produções, artigos, enfim, o Rodrigo publicou outro trecho do seu trabalho, que é Os Camponeses do Morro Alto, Família e Trabalho no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, no pós-abolição, que saiu, então, pela FEE em 2016. Enfim, além de todos esses trabalhos, tem vários outros artigos que são fundamentais para as discussões e teorizações sobre racialização, que é um dos temas que temos discutido ao longo da disciplina. No APERS, eu destaco rapidamente algumas ações do Rodrigo. A primeira delas é o projeto chamado Conversando com Historiadoras e Historiadores sul-rio-grandenses, que são entrevistas muito legais, que saem regularmente, né, todos os meses, já saiu uma publicação. Espero que em breve saiam mais, né? Enfim. Espero. Estão abertas as inscrições também para a oficina de leitura de documentos judiciais, que é outro projeto que eu vim acompanhando, tenho acompanhado, e que agora eu vi que as inscrições estão abertas. E, de forma articulada, o Rodrigo também atua no CLOSE, que é o Centro de Referência de História LGBTQIA+, do Rio Grande do Sul, e eu soube de um catálogo de fontes, né, que talvez o Rodrigo vai contar um pouco para a gente. Também a preocupação do Rodrigo de fazer essas parcerias, porque houve eventos, né, para a formação de professores dentro do arquivo público, articulado ao CLOSE, e também a produção de material paradidático, né, então toda essa preocupação do Rodrigo, professor também, né, então rapidamente tentei fazer uma apresentação para o Rodrigo. Peço que se inscrevam pelo chat para fazer as perguntas, né? Que abram suas câmeras, falem com a gente. Mas quem não quiser, manda por escrito que a gente lê. Então, desejo uma boa palestra. Agradeço novamente ao Rodrigo e passo imediatamente a palavra. Muito obrigado, Melina. Boa tarde a todos, todas e todos. Para mim é uma grande satisfação debater as histórias das homossexualidades com vocês. Então, eu queria agradecer o convite do PPG em História da Unicinos, na pessoa do professor Paulo Moreira e da professora Melina Perussato, e ao CEMID. Realmente é uma honra estar aqui com vocês, mesmo que seja através de uma tela. E eu também queria agradecer ao Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa da diretora Eta Grazioli Moscon, por entender a importância do envolvimento das instituições arquivísticas na preservação da memória e da história LGBTQIA+. Com certeza, a minha disponibilização como servidor para estar me dedicando a essas temáticas parte de um entendimento da importância por parte da direção do arquivo. E essa pauta é bastante relevante, especialmente no momento que a gente está vivendo, de grandes recuos reacionários nos campos dos direitos sexuais e dos direitos humanos de uma forma mais ampla. Então, eu queria expressar minha satisfação e parabenizar o Paulo e a Melina por ver essa temática sendo discutida numa turma de História Social, porque, como a gente vai ver, é uma temática geral, a História Social negligenciou, e diante da qual, às vezes, falta sensibilidade, falta cuidado,
mas ainda assim eu acho que a história social é fundamental para desenvolver as pesquisas sobre o tema, e a temática também é fundamental para a história social. A gente não pode pensar em história social sem pensar em sexualidade, além do gênero e da raça. Como a Melina já me apresentou, então, eu me sinto em casa na Unicinos, né, porque eu sou filho da Unicinos, tenho aqui uma parte importante da minha formação, e eu queria destacar, então, como a Melina colocou, minha filiação institucional tripla, que, uh, que me vincula a essa temática que eu estou desenvolvendo agora, que eu vou explicar um pouco para vocês. No APERS, a gente está desenvolvendo o projeto Documentos da Diversidade, sobre o qual falarei mais adiante. No PPG em História da URGS, eu estou ministrando junto com o professor Benito, inclusive o Fabrício está participando dessa turma, uma disciplina sobre masculinidades que inclui homossexualidades cisgêneras e transmasculinidades. E, além disso, eu faço parte do coletivo Close, que também eu vou falar um pouquinho mais adiante. Eu vou fazer um apanhado historiográfico. A palestra se chama Homossexualidades no Rio Grande do Sul, mas, de fato, eu vou falar do lugar da história. Meu lugar institucional e disciplinar é da história. E as discussões sobre homossexualidades e transexualidades também chegam de uma forma relativamente tardia ao campo da história, com algumas exceções. Mas, comparando com as outras ciências sociais, sim, chega tardiamente. Em termos de historiografia brasileira, eu queria distinguir três abordagens importantes, tentando historicizar as abordagens a respeito da temática. Em primeiro lugar, nos anos 80, a gente tem estudos sobre heresias e sobre a Inquisição, e nesses estudos aparecem as dissidências sexuais, né, que na época eram consideradas a sodomia e as molices. Molices são as dissidências sexuais que não são consideradas sodomia. E a gente tem os trabalhos do Luiz Motti, da Lígia Bellini e do Ronaldo Vanfes. E aí eu queria fazer um parênteses sobre a discussão de se essas dissidências sexuais poderiam ser entendidas ou não como homossexualidades. E aí eu retomo a discussão do Foucault, que ele coloca que até o fim do século XIX, a sodomia é considerada um pecado, uma prática desviante, mas a qual todos estavam potencialmente sujeitos. E só a partir do fim do século XIX, então, passa a ser subjetivado como corpos dotados de uma biografia, de uma história própria, de uma fisiologia própria. Né? Sujeito homossexual, segundo Foucault, não existe antes do fim do século XIX. Mas aí o Ronaldo Vanfas vai fazer essa discussão e ele vai dizer, tudo bem, Foucault tem razão, mas nas fontes a gente encontra sodomitas reincidentes, useiros e vezeiros. Então, nas fontes que o Vanfas analisou, ele encontra sujeitos que, se não são identificados como homossexuais, são pessoas que são consideradas reincidentes nessa prática, então, considerada pecaminosa. E por parte do Luiz Motti, a gente tem já um uso político bem claro do passado, quando ele identifica nesses sujeitos, nesses personagens, Baltazar da Lomba é o nome de um deles, gays, né? Ele usa o político dele no sentido de legitimar o grupo gay da Bahia, identificando com esses sujeitos dos séculos XVIII e XVII. E eu também queria destacar um trabalho recente do Cássio Rocha, que relê essas fontes à luz da teoria queer. Isso aí é um trabalho bem interessante, que ele retoma essas fontes à luz de teorias mais recentes. Nos anos 90, a gente tem os trabalhos de história social, especialmente do James Green, que tem o texto que vocês leram, e tem a obra mais famosa dele, mais importante dele, que é Além do Carnaval, que é uma história social das homossexualidades masculinas no Rio de Janeiro e em São Paulo, no século XX, na tradição da história social. E quando eu falo em história social, eu estou falando do marxismo britânico, especialmente thompsoniano. Mas aí ele vai trazer as dissidências sexuais para as discussões que usualmente não são contempladas pela história social. E outro trabalho importante que a gente tem que destacar, ainda nos anos 80, é o trabalho do João Silvério Trevisan, que é o Devassos do Paraíso,
que não é um trabalho de historiador, o Trevisan é um jornalista, mas é um livro clássico da história das homossexualidades no Brasil. E eu destaco ainda, num campo mais recente, num recorte temporal mais recente, os trabalhos do Luiz Morando, que faz o mapeamento de espacialidades LGBTQIA+, em Belo Horizonte, e da Rita Colasso, que destaca as interfaces jurídicas da luta por direitos, ainda que Rita se ampare bastante no Foucault e também no Bourdieu. Mas depois eu vou discutir que essa separação entre história social e pós-estruturalista não é tão rígida assim. E aqui entra uma questão muito importante observada pelo James Green e pelo Ronald Polito, que do ponto de vista da escrita da história das homossexualidades, os anos 60 e 70 do século XX são um divisor de águas. Em que sentido? Até então, as fontes disponíveis para o estudo das homossexualidades eram produzidas majoritariamente pelos dispositivos e discursos de controle social, que produziam esses sujeitos. Discursos policiais, discursos médicos, discursos judiciais, que são, inclusive, aqueles que eu estou analisando no arquivo público. Mas, a partir dos anos 60 e 70, a gente tem o surgimento do ativismo LGBTQIA+, durante a ditadura, e esses sujeitos, nós, passamos a falar por si. E também é um período que se pode acessar depoimentos de história oral. Mas, ainda assim, eu acredito que essas abordagens, na maior parte das vezes, levam principalmente às vozes de segmentos médios urbanos e da elite que se permite fazer sua voz transparecer no caso desses militantes e desses ativistas. Mas assim a gente tem o acesso às subjetividades, aos mecanismos de sujeição, mas também as resistências, que são bastante mais plausíveis do que a gente pode perceber em fontes médicas ou policiais. A gente não tem mais narrativas construídas a partir do olhar do outro. Exatamente por isso que a maior parte dos estudos recentes versa sobre o período da ditadura em diante. E dessa maneira, no século XXI, a gente tem a influência do pós-estruturalismo, sobretudo Foucaultiano, da teoria queer e do pensamento decolonial na maior parte dos estudos sobre a temática das homossexualidades e das transexualidades. E a gente tem uma geração que hoje compõe a rede de historiadores LGBTQIA+, de pesquisadores de gênero, boa parte deles e delas formada na Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu destaco que outro polo importante é a Federal do Rio Grande do Norte, mas a rede de pesquisadores LGBTQIA+, se estende por todo o território nacional. E aí eu peço perdão pelas omissões, mas aí a gente tem trabalhos em Alagoas, na Bahia, em Goiás, a Federal Rural do Rio de Janeiro tem um núcleo importante. E, novamente, assumindo o risco das omissões, eu gostaria de sublinhar uma pesquisa que eu considero bastante importante, do Elias Veras, que ele analisa a constituição do sujeito travesti, das sujeitas travestis, durante os anos 70, através do estudo de discursos e dispositivos que produziram essas subjetivações. No entanto, como eu falei antes, a divisão entre história social e pós-estruturalista, às vezes, é esquemática. Já falei que o trabalho da Rita é um trabalho de história social, mas que bebe muito em Foucault. E eu queria também falar de um artigo do Elias Veras, que, posteriormente à sua tese de doutorado, que ele analisa a constituição das sujeitas travestis, ele coloca em diálogo esse trabalho que ele realizou no doutorado com as feministas negras. E após fazer uma constituição Foucaultiana da sujeita travesti, ele dialoga com as feministas negras e intersecciona classe e raça, demonstrando que a subjetivação de uma travesti negra pertencente a uma classe despossuída que aparece na coluna policial é completamente distinta da Roberta Close na Playboy. Então, existem atravessamentos de raça e classe que a história social pode trazer para se levar em conta na história LGBTQIA+. E o Elias tem uma sacada que eu acho bem bacana, que ele fala o seguinte, que além de interseccionar classe, raça e sexualidade, a gente tem que interseccionalizar teorias. Né? Então, eu acho que esse é o estado da arte. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que fazer uma história social antenada na teoria queer e vice-versa.
E eu queria falar um pouco também sobre a historiografia no Rio Grande do Sul, novamente assumindo o risco de omissões, né, que a gente sempre corre esse risco. Não necessariamente referente ao RS, eu falo em historiografia no Rio Grande do Sul, porque eu acho que nessa temática a gente tem uma historiografia mais cosmopolita do que a maior parte da historiografia realizada no Estado, no sentido de que aqui se realizam pesquisas que não se referem apenas ao Rio Grande do Sul, mas à totalidade do território nacional, e eu vou dar alguns exemplos para vocês. E outra coisa também que é importante é que nesse campo os trabalhos sobre temáticas históricas não são apenas realizados por historiadores. A gente tem trabalhos muito importantes no campo da educação e da geografia. Então, eu queria primeiro falar do trabalho do professor Fernando Seffner, que analisou a rede de bissexuais, e aí é um trabalho que não se refere apenas ao Rio Grande do Sul, mas ao conjunto do Brasil. O trabalho do Jandir Adriano Cor, que ele faz pequenas biografias de personagens que hoje seriam considerados LGBTQIA+, no século XIX. E também o Jandiro não se restringe ao Rio Grande do Sul. E uma coisa muito legal no trabalho dele é que ele trabalha com um público mais amplo que o acadêmico. Ele não escreve para academia, ele escreve para o grande público. Também tem o trabalho do Fabiano Barnatti, que é um trabalho desenvolvido na geografia, que é um trabalho sobre travestis no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, durante a ditadura. A gente tem o trabalho da Augusta Silveira, que é uma dissertação sobre o movimento Igualdade de Travestis, e no momento a Augusta está desenvolvendo nos Estados Unidos um doutorado sobre as lésbicas no Brasil durante o século XX, que é uma grande lacuna, um grande tema a ser desenvolvido. As lésbicas costumam ser muito invisibilizadas, e a Augusta está enfrentando essa questão, querendo fazer uma abordagem similar à do James Green. Outra referência fundamental é Benito Schmidt, com quem eu tenho a honra de dividir as disciplinas sobre masculinidades. O Benito, ele trabalha com a biografia do Zezinho, que é um militante em Porto Alegre, nos anos 70 e 80, que não se identificava como gay, mas abraçava as bandeiras do então denominado movimento homossexual. Mas o Benito é importante não apenas pelo trabalho que ele faz, mas pela orientação de pesquisas em andamento ou concluídas. Então, tem o trabalho do Tiago Medeiros sobre prostituição masculina nos anos 70, através do caso do assassinato de Luísa Felpuda. Tem o trabalho do Caio Tedesco, que é a trajetória de João Neri, um homem trans no Brasil dos séculos 20 e 21. Novamente, um exemplo de um trabalho que não se refere ao Rio Grande do Sul, mas está sendo realizado no Rio Grande do Sul. E sem contar vários outros orientandos do Benito que estão fazendo trabalhos muito importantes. O Fabrício Romano e Gomes, que está aqui prestigiando a palestra, o Mozart Mateus de Andrade Carvalho, a Laure Miranda, o Bruno Arthur Bernardi e a Bruna Xavier. Então, graças ao Benito, a historiografia LGBT tem tomado um impulso no Rio Grande do Sul, porque até então a maior parte dos estudos sobre esse tema foram feitos na Faculdade de Educação, orientados pelo professor Fernando Seffner. E agora eu vou falar um pouquinho, que eu mencionei lá no começo, a Melina também falou, sobre o Grupo Close, que é um coletivo de historiadoras e historiadores LGBTQIA+, mas que também tem a participação de professoras e professores heterossexuais, cisgêneros ou não heterossexuais, preocupados com a importância da temática. Então, o Close tem uma ênfase bastante grande no ensino de história, no ensino fundamental e no ensino médio, como a Melina colocou, e o Close se divide em três ramos, digamos assim. Primeiro é o Close nas ruas, que é a parte do Close dedicada a fazer trabalhos de história pública, que evidentemente nesse momento está em stand-by devido à pandemia, então nós não podemos dar Close nas ruas. Tem o Close nas Fontes, que é o centro de referência da história LGBTQIA+, do Rio Grande do Sul, cujo objetivo é impulsionar pesquisas e reunir fontes. Então, eu queria falar um pouco de um projeto bem legal que a gente está, que é de história oral com mulheres lésbicas.
e entre outras, as duas pessoas importantes que a gente entrevistou, de militantes do movimento lésbico no Rio Grande do Sul, são nossas colegas de profissão, historiadoras Liane Susan Miller e Iris Germano, e o Close na Sala de Aula, que, como a Melina falou, envolve a produção de um livro paradidático sobre a história LGBTQIA+, no Rio Grande do Sul, e nós também realizamos um curso de formação de professores lá no Arquivo Público. A intenção era ter repetido, ter feito uma nova edição esse ano, mas fomos atropelados pela pandemia. Então eu queria falar um pouco como eu cheguei na temática e no Close, pelo qual fui gentilmente convidado pelo Benito, porque, como a Melina falou, a minha trajetória de pesquisa sempre foi ligada ao campo do pós-abolição. Então, como é que eu cheguei a estudar homossexualidades, esse novo campo que eu estou começando a explorar? Em primeiro lugar, processos políticos. A preocupação de disponibilizar meu aparato teórico, metodológico e mesmo técnico a construção de uma contranarrativa diante do avanço de pautas reacionárias e discursos fundamentalistas que a gente está vivendo, que eu também falei lá no começo. Também processos pessoais, que são importantes, que envolvem me colocar de uma forma mais clara como um historiador LGBTQIA+, não apenas do ponto de vista da minha orientação sexual, que é algo que eu nunca procurei esconder, mas também do ponto de vista dos meus interesses de pesquisa. E intelectualmente, eu cheguei no tema através do estudo das vilas de Maloca. Como é que foi esse itinerário? Através do estudo do pós-abolição, eu me preocupei com o estudo da moradia popular no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Desenvolvi um trabalho na FEE com os historiadores Vinícius Reis Curini e Álvaro Klafke. E a gente viu nessas pesquisas que existiam justificativas morais para a expulsão dos moradores das vilas de Maloca, para relocá-los, né, expulsá-los para áreas mais distantes. E aí eu encontrei, trabalhei, na verdade eu já conhecia, mas nunca tinha olhado com olhos de ver, um relatório do Ildo Meneghetti, de 52, em que a homossexualidade é alegada como um motivo para a expulsão, então, de moradores da Vila Santa Luzia, que é uma vila que ficaria, para quem está indo para o Campos do Vale, da URGS, quem conhece Porto Alegre, pela Bento Gonçalves, à direita, Morro Santo Antônio acima. Então, agora dialogando com o trabalho da Maria Isilda Matos, ela diz que nos anos 40 e nos anos 50, o alcoolismo e a prostituição são construídos como moralmente condenados, como moralmente indesejáveis. Eu acho que a gente pode encaixar aqui a categoria da Butler de abjeção, são construídos como objetos, e essa fonte que eu encontrei, acho que permite também incluir as homossexualidades como categorias que levam à expulsão de pessoas pobres para áreas remotas. E atualmente eu estou desenvolvendo o projeto Documentos da Diversidade, que eu mencionei lá no começo, a Melina também falou, que é a elaboração de um catálogo documental de experiências homoeróticas no Rio Grande do Sul, das décadas de 1940 e 1950, a partir dos processos criminais. E, por meio dos delitos, descobrir as territorialidades LGBTQIA+, de Porto Alegre nas décadas de 40 e 50. Então, eu estou abordando um período anterior àquele em que o James Green colocou como um período em que os sujeitos passam a falar por si. Eu ainda estou trabalhando num período em que a gente tem uma voz do aparato repressor. E essa opção que eu fiz por abordar esse período é porque existe uma maior profusão de estudos sobre os anos 60 em diante, mas também pelo escopo temporal a que eu estou habituado. Né? Até o momento, minhas pesquisas raramente foram para além da ditadura. E eu optei pelos processos crime, porque como eu tenho uma experiência de pesquisa de história social da escravidão e do pós-abolição por meio de processos criminais, eu achei que abordar as homossexualidades e transexualidades através dos processos crimes seria uma porta de entrada mais segura.
né? Já que eu estava começando a explorar um novo tema, pelo menos eu faria isso através de fontes às quais eu estava mais habituado. Existem trabalhos pioneiros que abordaram as homossexualidades através de processos criminais, então não estou fazendo uma coisa nova. O Luiz Morando e, sobretudo, a Rita Colasso já trabalharam com processos crime nos seus trabalhos. E, então, para vocês terem uma ideia de como é esse levantamento, é uma coisa tipo agulha no palheiro, sabe? Eu pego caixa por caixa e olho e vejo o que eu encontro. Então, eu analisei 316 caixas de Porto Alegre, mas eu também pretendo, quando a pandemia permitir, olhar as caixas de Rio Grande e de Pelotas, do Tribunal do Júri, da primeira e da segunda vara criminais, da vara de execuções criminais e da quarta vara de escrivaninha criminal. E dessas 316 caixas, que tem, sei lá, 20 processos, 25, 15, depende do tamanho do processo, então é muito processo, eu só encontrei 91 processos que me interessavam. E desses 91, nem todos eram explicitamente relativos às homossexualidades. Muitos deles a gente percebe nos interstícios, nas sutilezas. E eu vou dar exemplo, por exemplo, de um caso de um sujeito que leva um rapaz para casa, que ele conheceu no carnaval, e depois denuncia o roubo de um relógio. Isso aí tem todos os indicativos de que se tratasse de um furto relacionado a uma relação sexual, e esse tipo de crime é muito comum, né, em que sujeitos se conhecem na noite ou no carnaval, vão para a casa de algum deles e no dia seguinte um deles acorda e foi levado alguma coisa, foi furtado. É muito comum. Né? Não sei se drogavam os caras ou não, se é Boa Noite Cinderela, como é que era a modalidade, mas com certeza é alguma coisa nesse sentido. E eu também tenho certeza que o subregistro desse tipo de coisa devia ser enorme, porque era, e até hoje é, para muitas pessoas, vergonhoso denunciar crimes que traíam a sexualidade de cidadãos de bem. Né? Então, vocês vão ver pela quantificação dos processos que esse é o tipo de fonte mais comum que eu achei. Mas eu também encontrei um atropelamento, e aí é importante dizer que além da varredura que eu faço nas caixas, quando eu encontro um personagem interessante, eu faço a busca nominal. Então, esse atropelamento é da Marlene, que é uma pessoa que se identificava com esse nome, que foi atropelada, que eu encontrei porque ela aparece furtando num outro processo. 2 suicídios, que aí não são processos, são processos judiciais, são inquéritos policiais, que obviamente não foram judicializados. 20 atentados violentos ao pudor e corrupções de menores, que é uma questão muito delicada de tratar metodologicamente e politicamente. Eu procurei diferenciar abusos e pedofilia dos casos em que parece haver relações consensuais. Então, eu não tratei como homossexualidade uma pessoa que abusa uma criança de 5 anos, não é. Mas o limite é tênue, é muito difícil saber na leitura das fontes o que é consensual, o que não é, e qual é o limite de idade que eu posso trabalhar para qualificar essas fontes. Tem 22 assassinatos e lesões corporais, e a grande maioria extorsões, furtos, roubos, chantagens e calúnias, que são mais de 50% das circunstâncias delituosas, inclusive aquelas que eu vou trazer como exemplo para vocês. E desses processos todos, eu só encontrei 3 envolvendo lésbicas, e mesmo assim de uma forma muito velada, sabe? Na sutileza da sutileza da sutileza, dá para entender que pode ser mulheres que amam mulheres. No entanto, essas fontes permitem uma aproximação a temporalidades nebulosas e a práticas homoeróticas populares, conforme eu reitero, muitas vezes os LGBTQIA+, que conseguem verbalizar suas experiências nas fontes dos anos 60 e 70, muitas vezes são militantes de classe média engajados politicamente. E nos processos criminais a gente encontra práticas mais populares. Então, para vocês terem uma ideia, conhecerem um pouco o material com que eu trabalho, eu gostaria de trazer 2 casos, 2 processos criminais, um dos anos 40 e um dos anos 50. Um é de uma homossexualidade masculina cisgênera
e outra, uma relação entre homens cisgêneros e pessoas que hoje consideraríamos mulheres transgêneras. Eu vou adotar nomes falsos, né, porque existe a possibilidade dessas pessoas estarem vivas. Eu não sei se eu preciso explicar a diferença entre cisgeneridade e transgeneridade, se o pessoal conhece, sabe a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Eu acho que seria uma boa. Tá. Então tá. A cisgeneridade envolve o indivíduo que se identifica com o sexo que foi designado no nascimento, e a transgeneridade é o indivíduo que não se identifica com o sexo que lhe foi designado no nascimento. E uma coisa importante que a gente tem que ter em conta é que isso é identidade de gênero, que não se confunde com orientação sexual. Orientação sexual envolve o desejo, e não a identidade. Então, um homem trans pode se sentir atraído por outro homem, né? Ele pode ser um homem trans e gay. Uma mulher trans pode ser lésbica, né? E desejar outra mulher. Então, a identidade de gênero e a orientação sexual são coisas distintas, e a gente não pode confundir. Bom, indo para os processos. O primeiro processo é de 1943, que eu vou dar nomes falsos para as pessoas. O Joaquim foi processado pelo crime de extorsão contra o André. Eles se encontraram na Praça Senador Florencio, quem conhece Porto Alegre, a Praça da Alfândega, que era, isso aparece em vários processos, era o que hoje é a Redenção, sabe? Um lugar para encontros noturnos e pegação. O pessoal ia lá, paquerava e fazia sexo num lugar público. Isso aí acontecia de noite na Praça da Alfândega. E aí eles se encontraram, e aí o Joaquim começou a chantagear o André, porque ele disse que o André era pederasta passivo. Eu não sei o que aconteceu entre os dois, mas ele disse que ia prender ele, que ele era inspetor de polícia, e que ia fichar ele na delegacia de costumes. E aí começou a exigir suborno para não prender ele e não levar ele na delegacia de costumes. E ele começou a fazer isso regularmente, né, começando a chantagear o cara em relação à sua homossexualidade. Começou a ir na casa do cara para exigir dinheiro. E aí, no relatório policial, eu vou citar o trecho do depoimento do réu, que ele diz que o André forçaram uma familiaridade que chegou ao ponto de convidar o declarante para exercer com ele um ato de pederastia, pois que o referido cidadão, depois de muitas lábias, confessou ao declarante que era um doente e, consequentemente, pederasta passivo. Então, isso acontece muito, está muito presente nessas fontes, essa ideia de patologização das homossexualidades. Mas uma coisa que eu acho fantástica nesse processo é que no depoimento da vítima, ele descreve todos os lugares que eles foram naquela noite antes de acontecer a chantagem. Então, ele percorre toda a territorialidade e sociabilidade homossexual de Porto Alegre, no centro da cidade, naquele período. Então, eles foram no Café Vera Cruz, num café situado na Rua Uruguai. Os cafezinhos foram pagos pelo declarante, de novo num café na esquina da Rua das Andradas, com a Paissandu. Para quem conhece Porto Alegre, Paissandu é Rua Caldas Júnior. Foram até a Borges de Medeiros e a Marechal Floriano, e aí ele recebeu o convite para passear de bonde, o que ele recusou. Apenas então o Joaquim tentou tirar dinheiro dele. E o processo foi considerado improcedente. Isso aí é uma coisa bastante presente também, culpabilização das vítimas. E um processo de 1954, aí esse aqui abordando uma situação que hoje consideraríamos de transexualidade feminina, um cara que é identificado no processo com o nome de Vanderlei, de novo um nome falso, ele se identificava como Dalva. E isso aí é uma coisa bastante interessante, porque as referências que eram utilizadas para nomes femininos que se adotavam eram de cantoras do rádio, era Dalva de Oliveira, era Carmen Miranda, era Madeleine, eram referenciais importantes, como hoje a gente tem as nossas. E no processo, a Dalva é descrita como invertido sexual e pederasta passivo.
que aconteceu? Ela residia na Vila Santa Luzia, que é a mesma que eu realizei aquele trabalho que eu falei para vocês. E uma curiosidade, que eu inventei nomes falsos para as pessoas naquele trabalho, e o nome que eu inventei foi Dalva. E agora encontrei, de fato, uma Dalva num processo criminal. E aí, o Vicente, o outro nome que eu usei, ele teve relações sexuais com a Dalva, e ele acusou a Dalva de ter furtado uma carteira para ele. Uma carteira que era dele, que continha 82 cruzeiros. E a Dalva presenteou a carteira para Maria de la Costa, que no processo também é descrita como invertido sexual. Então, a Dalva era processada por furto e a Maria de la Costa por receptação. A vítima afirmou que, ao retornar ao trabalho, tomou um aperitivo no Café Estrela, então sempre aparecem esses cafés no centro, é muito recorrente. E aí ele se encontrou com a Dalva e saíram juntos, e eles tiveram relações na Praça dos Bombeiros. Onde é que é a Praça dos Bombeiros? É onde hoje é o camelódromo, ali na rua Voluntários da Pátria. Isso também aparece bastante nos processos, eles têm relações sexuais em lugares públicos, nas ruas do centro da cidade, a Voluntários da Pátria, Doutor Flores, na Jerônimo Coelho, Borges de Medeiros, no viaduto Otávio Rocha. E a ré justificava ter sacado a carteira do Vicente pelo homem não ter lhe querido gratificar. Isso é uma coisa que também é bem interessante, que aparece em muitos processos, que é por parte desses pederastas passivos, a expectativa de um pagamento, de uma gratificação após a relação sexual e uma economia moral, utilizando o conceito do Thompson, de que quando não era pago, quando não era gratificado, eles se sentiam no direito de furtar o pederasta ativo, digamos assim. E tem até um termo êmico para isso. Aparece, a Maria conta que a Dalva lhe dera dinheiro sacado de um homem que lhe dera o bolo. Então, dar o bolo, ao que aparece nesse processo, é essa situação de não ter gratificado a uma relação sexual. Mas uma coisa interessante no depoimento da Maria é que ela diz que não faz a vida, ela procura se diferenciar da sua amiga, da Dalva. Ela quer dizer que ela não é prostituta, que ela não se prostitui, mas que ela era trabalhadora, que ela trabalhava no dancing double, o dancing double é um ponto de sociabilidade homossexual, mas ela realizava a limpeza dos quartos, não se prostituía. E ela conta um pouco da sua vida no depoimento. Ela diz que veio para Porto Alegre com 6 anos, tirou o curso primário, depois trabalhou por 3 anos em uma loja de sapatos no térreo do Dancing Maipu, que é outro dancing. Após empregou-se no Café da Bolsa, no mercado público, de novos cafés, e estava 7 meses no Dancing Double, né, limpando os quartos, trabalhando como garçom também. Afirmou ainda que era pederasta passivo desde os 15 anos, que não gostava de manter relações com mulheres e que era pobre. Então a gente vê bastante presente nesse processo essa tentativa dela de se identificar com uma identidade de trabalhadora, e de se diferenciar da pessoa que se prostitui. O processo foi considerado improcedente. A defesa da Dalva diz que o ato é vil, mas é vil para ambas as partes. Então, com isso, o juiz considerou que a Dalva não podia ter ameaçado o Vicente, porque ela era inidônea para intimidar a vítima, porque era partida de um pederasta passivo. Então, segundo a versão do juiz, né, segundo a leitura do juiz, o pederasta passivo não era uma pessoa capaz de ameaçar um homem. Isso aí depois a gente vai ver que em outros processos não é bem assim. Então eu queria projetar para vocês, será que eu tenho como compartilhar a tela? Um mapa que eu fiz com a territorialidade de Porto Alegre. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Acho que consegue. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Vocês estão vendo? Aham, sim.
Tá, deixa eu ampliar aqui. Aqui, isso aqui eu peguei como base cartográfica um mapa de 1932, que dos mapas próximos cronologicamente era aquele que era melhor para trabalhar, e eu ressaltei os pontos que apareciam nos processos judiciais. Uma coisa muito em diálogo e muito inspirada pelo trabalho do Luiz Morando, que fez esse mapeamento para Belo Horizonte. Então, aqui em azul, eu sublinhei os lugares onde acontecia o carnaval, que era um grande momento de sociabilidade homossexual em Porto Alegre. Os pontos laranja são os dancings, né, as boates, os bares onde as pessoas se encontravam. Os pontos marrons são os cafés, e os pontos verdes são os lugares onde as pessoas se pegavam à noite, né, lugares de pegação. Aí vocês veem que aparece um monte de lugares no centro, aqui a Praça da Alfândega, que eu falei para vocês, mas também a Rua Voluntários da Pátria. E cor-de-rosa são as pensões que aceitavam homens, onde então quem não queria ter relações na rua se conhecia nos danças, se conhecia na noite e ia para as pensões. Então a gente vê três regiões bem nítidas que havia concentração. Uma delas era o centro da cidade, outra delas era a Rua Voluntários da Pátria, que já tem aqui no centro também, e aqui na região do Cabo Rocha, né, que hoje em dia, para quem conhece Porto Alegre, é ali atrás do Palácio da Polícia, né, na região da Zênia. Então, essas são algumas territorialidades que eu consegui identificar. Como é que eu paro de compartilhar isso? Aqui, parar de compartilhar. Saiu, gente? Saiu. Tá. Então, continuando. Então, eu queria agora, para encaminhar para o fim, compartilhar com vocês algumas conclusões que eu chego a partir desse estudo, que é um estudo em andamento, né? Posso chegar a outras conclusões e reformular uma série de coisas, e também, como diz o título da palestra, alguns desafios para o estudo das homossexualidades no Rio Grande do Sul. Primeiro, as conclusões. Diversos homens tinham que se expor a riscos para exercer, praticar, realizar-se em sua sexualidade, ou mulheres trans também, tinham que se expor a situações de risco, né? Isso era muito claro. E se isso ocorre em 2020, vocês imaginam 80 anos atrás, né? Uma situação muito marcante. Por outro lado, essas fontes sublinham a criminalidade, mas isso é uma consequência óbvia do tipo de fonte que eu estou usando, né? Eu estou usando o processo crime, então obviamente vai aparecer crime. Não quer dizer que pessoas LGBTQIA+, cometam mais crimes que qualquer outra pessoa. Outra questão importante, que eu já falei um pouquinho para vocês, que é a importância dessas divas como referenciais de feminilidade. Se hoje a gente gosta da Lady Gaga, da Beyoncé e várias outras, na época se adotavam os nomes das cantoras do rádio, da Marlene, da Dalva de Oliveira, da Carmen Miranda. Eu não encontrei nenhuma Emilinha, mas eu não me surpreenderia se encontrasse. Porque essas mulheres eram mulheres à frente de seu tempo, desafiavam padrões de gênero. Então era evidente a identificação com elas. E, finalmente, outra coisa que é muito clara nos processos criminais é muito presente o falocentrismo daquela sociedade. Eles estão muito preocupados com quem é ativo, quem é passivo, com a passividade, com a atividade. As investigações policiais sempre estão preocupadas em definir quem é que é ativo, quem é que é passivo. Essa é uma obsessão presente até nos dias de hoje, e às vezes em lugares inesperados. E essa preocupação envolve definir se as pessoas são ou não são inofensivas, são ou não são doentes. Isso aí é uma preocupação que está presente nos processos, e a gente percebe que muitas vezes o ativo é considerado um homem, não é considerado um pederasta.
ou é considerado um pederasta, mas a categoria de abjeção sobre ele não é tão nítida assim, não é tão acentuada. E muitas vezes sua caracterização como masculino pode inclusive ser reforçada pelo fato dele subtrair a sexualidade de um outro homem. Então, eu queria apontar, então, 6 desafios que eu vejo para a historiografia do Rio Grande do Sul, e acho que boa parte deles se aplicam também à historiografia do Brasil de uma forma mais geral. Primeiro desafio: como ultrapassar as narrativas sobre as grandes cidades? Porque a maior parte da historiografia, até o momento, hoje em dia isso está mudando, se concentra no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas mesmo em termos regionais, como atingir o interior do estado e suas áreas rurais? Tem um processo que eu encontrei, que é no interior rural de Camaquã, na década de 30, já antes do período que eu estou dando desse projeto. Mas isso aí, gente, é uma raridade. É uma raridade. Se já é uma coisa muito sutil, assim, de 316 caixas, eu encontrei 91 processos, encontrar um processo do meio rural é bastante complicado, é bastante invisível. Isso me leva ao desafio 2, como ultrapassar a invisibilidade de 2 grupos importantes, das lésbicas, porque a sexualidade desviante é exercida em ambientes privados, então a gente não consegue atingir pelas pontes policiais e judiciais, não consegue dar conta. Então a gente tem que recorrer a outras fontes, outros documentos. E aí eu cito o trabalho da Chiara Vieira, que ela analisa obras de Cassandra Rios, que aí, através da literatura, sim, se consegue atingir, ou então o que a gente está fazendo no Close, os trabalhos de história oral para um período mais recente. E outra questão é a invisibilidade de homens trans. Né? Então, por exemplo, eu lanço como uma pergunta, tá? Porque eu não sei. O processo que eu encontrei de uma mulher que se traveste de homem para matar o marido, se disfarça de homem, ele é considerado um homem trans, né? Isso eu vou discutir mais adiante um pouco a questão do anacronismo, né? Mas então, pode ser considerado um homem trans, isso aí eu vou retomar. Terceiro desafio: como atingir a autorrepresentação desses sujeitos e dessas sujeitas através das fontes policiais. Porque a palavra que define eles e elas nas fontes é exterior ao olhar dos indivíduos e das indivíduas sobre si. É o insulto. E segundo a Judith Butler, o insulto é um discurso performativo, é um ato performativo, não é descritivo. Porque além de descrever, ele constitui o sujeito nomeado como objeto. Então, nos processos aparecem categorias como pederastas ativos ou passivos, mas dificilmente uma autorrepresentação. Então, o Luiz Morando trabalha com outras fontes e ele tem acesso à autorrepresentação. Mas nos processos criminais eu não tenho. Se consideravam bichas, se consideravam viados, se consideravam frescos, eu não sei. Não tenho acesso a isso. Até o momento, a única categoria nativa que eu encontrei nos processos é fresco, que mesmo assim não é uma autoidentificação. É um insulto dirigido por um ativo a um passivo. É um sujeito na prisão que se envolve numa briga, e aí todos dizem que ele é fresco porque ele é pederasta passivo. Não é uma autonomeação. Não é uma nomeação da polícia, mas é uma nomeação externa dos presos em relação àquele rapaz. Nesse sentido, o termo homossexualidades, que intitula a minha fala, também é uma imputação exterior e extemporânea, porque é muito recente a sua apropriação por parte dos sujeitos nomeados, e até então era uma categoria médica. E além disso, não eram homossexualidades, era homossexualismo que se falava, né? Era uma categoria médica. O quarto desafio, que é importante, é como construir as intersecções entre classe e raça e sexualidade. E aí eu retomo o trabalho do Elias Veras, né, que demonstra como as questões classistas e raciais estão atravessando a subjetividade das travestis. O quinto desafio, e para mim esse é o maior desafio, é um aspecto super delicado e é constitutivo do campo de estudos, não tem como fugir dele,
é como lidar com o anacronismo. Né? A gente sabe que as categorias que eram utilizadas para identificar aquelas pessoas e através das quais essas pessoas se auto-identificavam não eram as mesmas que hoje a gente adota. No entanto, tem uma grande relevância política da identificação dessas pessoas com categorias contemporâneas. Em que sentido? No sentido de criar uma ancestralidade e um vínculo histórico nosso com esses sujeitos, porque, com outros nomes ou não, são aqueles que nos precederam. Mas essas pessoas, elas e eles, não eram LGBTQIA+, isso é uma categoria nova. Não eram trans nem cis, isso é uma categoria nova. Não eram homossexuais ou gays, isso é uma categoria nova. As categorias então empregadas eram outras. No entanto, de alguma forma, essas sexualidades dissidentes devem ser nomeadas e devem ser traçados os elos que as unem a nós. Então, outra questão que também está envolvida nesse desafio é como trabalhar com transgeneridade em períodos anteriores à era farmacopornográfica definida por Paul Preciado, nos anos 60 e 70 em diante. E quem não conhece Paul Preciado, sugiro muito que leia, porque é uma leitura muito importante e muito legal. Então, dos anos 60 e 70 em diante, se acentua a biotecnologização dos corpos, com a hormonização. Né? E aí sim, é quando o Elias vai falar da constituição do sujeito travesti, mas como a gente vai trabalhar com transgeneridade para períodos anteriores? Eu digo que se acentua a biotecnologização dos corpos, porque antes disso, mesmo antes dos anos 70 e 60, quem utilizasse um par de óculos, ou uma aspirina, ou consumisse álcool, já é um corpo protético. Né? Então não é uma coisa que começa nos anos 60 e 70, mas é uma coisa que, segundo o Preciado, se acentua. Ao que parece, e eu friso bem ao que parece, porque não é uma coisa que eu tenho plena certeza, a Marlene, a Dalva de Oliveira e a Carmen Miranda não eram consideradas qualitativamente diferentes de outros frescos. Tem um link que eu vou passar para vocês no chat, que é da discografia, é um site bem legal, que eles compilaram e fizeram o upload dos discos 78 rotações por minuto da discografia brasileira, até os anos 60, 70. Todos pequenos LPzinhos, eles fizeram o site e eles fizeram tags por assunto. E tem uma tag de homossexualidades. E a característica do fresco nessas músicas é definida pelas vestimentas femininas, pelo comportamento masculino não valente e não agressivo, e a cabeleira, a famosa cabeleira do Zezé. Então, segundo Elias, até então o travestismo constituía uma prática, e não um sujeito dotado de uma especificidade. E aí eu retomo uma personagem que eu encontro nos meus processos, que é Carmen Miranda. Carmen Miranda tinha um perfil muito similar ao da Madame Satã. É uma pessoa negra que se alternava entre performances de gênero femininas e masculinas, era um malandro armado de navalha, e quem se metia com ele ou com ela podia ser agredido. Então tem um processo muito curioso, muito interessante, em que ela agride o cara que debochou dela, e aí na Praça da Alfândega, de novo, ataca o cara com uma navalha, o cara se esconde num café. Então a gente vê de novo essas espacialidades se repetindo. E o sexto desafio, para concluir e começar o debate com vocês, é repensar a história da República a partir de outros sujeitos e de outros protagonistas. A história da República, a história do Brasil, a história mundial, mas se referindo especificamente à República. Não apenas o Estado Novo, mas também depois de 45, a República criminalizou sexualidades desviantes. Não através de uma proibição legal, no Brasil nunca foi proibido ser homossexual, mas manipulando o sistema legal. Ao contrário de períodos anteriores, segundo James Green, né, o James Green vai dizer que no Código Penal de 1891, um dos principais argumentos foi a corrupção de menores para essa criminalização. Eu estou trabalhando com o Código Penal de 41, que é posterior,
eu não encontro essa ênfase na corrupção de menores, mas a criminalização envolvida na criminalização da pobreza, né? Essas pessoas estavam muito mais expostas e muito mais vulneráveis à criminalização da criminalização da pobreza, desculpe. Então, eu vou trazer algumas discussões que estão sendo feitas no campo pela rede de historiadores LGBTQIA+, da qual tenho a honra de fazer parte. A primeira é não entender as homossexualidades e as transexualidades como um tema transversal, uma curiosidade curricular. Não é assim. A Madame Satã e a Carmen Miranda são personagens protagonistas do pós-abolição. E a gente tem que contar a história do pós-abolição contando a história da Madame Satã e da Carmen Miranda. A história da AIDS é a história contemporânea, que é um dos grandes traumas do século XX, que não está no Hobsbawm. Hobsbawm só cita a AIDS 3 vezes na Era dos Extremos. E eu acho que é um trauma do porte comparável às guerras mundiais e aos totalitarismos. A teoria da história do Preciado sobre a era farmacopornográfica é história contemporânea. E está na hora dos historiadores cis e heterossexuais começarem a entender isso. Nós sempre fizemos parte da história do Brasil, porém uma história noturna, como discutimos na rede de historiadores LGBTQIA+. Então é isso, gente. Agora eu abro para ouvir seus questionamentos e o debate de vocês. Obrigada, Rod. Tem uma primeira pergunta, então vou fazer essa primeira pergunta e depois eu faço as que eu tinha separado, já que houve uma inscrição aqui. Te agradecer muito pela fala, pela palestra excelente, acho que todo mundo saiu um pouco mais inteligente da tua palestra, mas também instigado. Eu acho que a agenda que tu colocas é muito, muito importante para todos os campos, né? Acho que é importante marcar essa ressalva final que tu fazes, é fundamental, né, para a gente avançar historiograficamente, ainda mais num contexto de barbárie, de recrudescimento de toda a ordem de conservadorismo, né? Então, a pergunta do Wellington Balém, poderia falar mais sobre a crítica do Smot ao Foucault? E aí eu já vou fazer aqui duas, só para começar, né? Então, tu falou muito rapidamente, assim, mas se tu pudesse falar um pouco mais sobre a importância da tua experiência histórica já, né, em história oral e memória, que é algo que tu trabalha há bastante tempo, nesse deslocamento ou nessa articulação, que eu prefiro pensar em termos de articulação que tu fazes entre o pós-abolição e a história LGBTQIA+, né, dialogando ainda com a necessidade de interseccionalizar teorias que tu trouxes, né, que tu trouxeste, que o campo da história LGBTQIA+, se propõe a interseccionalizar teorias, mas ampliando, talvez, interseccionalizar campos, né, na construção, na produção de uma história do Brasil, articulando com esse teu último ponto. Uma segunda pergunta que eu te faria agora é que tu falasse um pouco mais sobre algo que tu mencionou bem no comecinho, a partir da disciplina que tu ministras com o Benito, sobre essas masculinidades cisgêneras, né? Porque não são termos que eu não sei em que medida as pessoas estão familiarizadas com a ideia do cisgênero, porque a norma, é muito difícil a gente olhar para a norma, né, e problematizá-la, mas porque é importante nomear essa masculinidade de cisgênera, e no plural, e as transmasculinidades. E aí, pegando alguns pontos que tu falou, né, ao longo da tua palestra, que é o falocentrismo, contemporâneo às fontes que tu estudas, e que, em alguma medida, ainda hoje, ele está posto, mas muito mais questionado e problematizado. Também com essa ideia do anacronismo saudável, né, na nomeação das sexualidades dissidentes, e, fundamentalmente, a sensibilidade. Então, apontou lá no começo, né, também. Então, como tudo isso ajuda a gente a pensar nessas masculinidades no plural, problematizando também a cisgeneridade, né, jogando luz não só sobre o hegemônico masculino, mas também sobre o hegemônico cisgênero e heterossexual, né, obviamente, pensando no teu tema. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Se inscreva, que depois a gente faz mais uma outra rodada.
Mais alguma pergunta, gente? Já posso responder? Acho que pode responder, Rodrigo. Tá. Talvez eu tenha falado muito rápido, talvez tenha sido confuso. Não é uma crítica do Luiz Motti ao Foucault, é uma crítica do Weinfels ao Foucault. E não sei se é exatamente uma crítica, mas é uma relativização, porque ele vai dizer que tudo bem, a partir do fim do século XIX, se constituem sujeitos que são considerados homossexuais, que têm uma biografia própria, que têm uma trajetória própria, que têm uma especificidade. A partir desse momento, sim, eles são considerados um sujeito. No entanto, ainda no período da Inquisição, ainda no período em que se falava em sodomia, que se falava em molices, existiam pessoas que eram consideradas reincidentes. Então, eram pessoas que eram consideradas useiras e vezeiras, que eram pessoas que eram consideradas dadas a praticar esses pecados. Né? Então, ele vai relativizar um pouco Foucault no sentido de dizer que, sim, existe a construção de um sujeito a partir do século XIX, mas ainda no período colonial, existem indivíduos que são identificados com essas práticas de uma forma mais particular. Melina falou tanta coisa que eu não sei se eu vou conseguir retomar tudo. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente tem que lançar um olhar que desnaturalize a norma, né? Que desnaturalize a cisgeneridade, que desnaturalize a heterossexualidade. Um olhar que nos faça perceber que a homossexualidade e a heterossexualidade são igualmente problemáticas. Problemáticas no sentido de instigar problemas. A cisgeneridade é tão problemática, no sentido de despertar problemas e coisas para a gente refletir, tanto quanto a transexualidade. Então é isso, né? A gente tem que começar a perceber que mesmo aquilo que a gente considera norma é construído. Não é uma coisa dada e não é uma coisa natural, né? Em relação à intersecção entre raça, classe e sexualidade, eu acho que é isso, sabe? É o grande desafio e eu acho que sim, a gente pode falar em interseccionalizar campos, então por isso eu não me considero alguém que abandonou o campo de pós-abolição, né? Eu só estou ampliando meu escopo, né? Meu olhar, mas sim, eu considero Carmen Miranda e Madame Satã personagens do pós-abolição. Eu acho que é cada vez mais necessário a gente pensar o pós-abolição, inclusive a partir dessas pessoas que hoje nós consideraríamos transgêneras, na época considerados frescos, enfim, bichas, seja lá qual for o termo que se use. Então, sim, acho que a gente tem que interseccionalizar campos, e eu acho que o desafio de interseccionalizar teorias, que é uma grande sacada do Elias Veras, eu acho que nos leva a tentar separar um pouco menos história social e teoria queer, né? A gente saber o que a gente pode se apropriar criativamente de uma coisa ou de outra, não fazer uma salada de frutas, mas a gente colocar essas teorias em diálogo e aprender umas com as outras, né? Porque é importante a gente entender como os discursos constituem sujeitos, quais são os processos de subjetivação, mas também é importante a gente levar em conta como raça, classe, superfícies, digamos assim, duras, tão definindo as relações sociais, né? Então, eu não sei, Mel, se eu falei, se eu respondi tudo que tu tinha colocado, eu fui tentando. Se Eu tem tinha te alguma coisa. perguntado também da história oral em memória. Sim, sim. Como isso te ajudou nesse processo de articulação entre campos e teorias e problemáticas? Sim, sim. A gente tem esse trabalho que eu acho bem legal, que a gente está desenvolvendo, que é de história oral com mulheres lésbicas.
E não foi à toa que a gente escolheu mulheres lésbicas, porque justamente, como eu falei, são aquelas que são mais invisibilizadas nas fontes. Então, a gente está fazendo história oral durante a pandemia. A Melina participou de uma entrevista, inclusive. A gente fez a entrevista pelo WhatsApp, mandando áudio e recebendo áudio. É uma experiência muito bacana, porque, ao contrário de uma entrevista tradicional de história oral, a gente tem oportunidade de pensar e repensar as melhores questões no tempo mais longo, e as entrevistadas têm a oportunidade de lembrar e relembrar e fazer o trabalho da memória com uma temporalidade uh, mais confortável, né? Não ter que responder na hora, sabe? E a pessoa, e o problema é que a entrevista dura dias, né? Porque a gente faz um pouquinho um dia, um pouquinho no outro, e perde o controle, e daqui a pouco está uma entrevista de 4 horas. Isso aí aconteceu com a Liane. Mas em que medida a experiência da história oral me levou a esse campo? É uma questão difícil, eu acho que porque a documentação com a qual eu estou trabalhando, tirando o projeto de história oral do Close, mas a abordagem que me levou ao campo foi a das Vilas de Maloca, que eu trabalhei com fontes escritas, né? Foi com o relatório do Hugo Meneghetti, agora com os processos criminais. E essas pessoas que eu estou analisando, que eu estou ouvindo através dos depoimentos judiciais, são pessoas que ou estão mortas ou que estão muito idosas e que eu não tenho como localizar. Mas eu acho que a história oral, ela te permite um talento de ouvir. E isso serve para fontes escritas também. Ela te dá uma sensibilidade que é muito importante mesmo para as fontes escritas, né? Eu sempre me preocupei com o diálogo entre o escrito e o oral, ao estudar a comunidade remanescentes de Quilombo, e eu acho que isso me instrumentaliza a pensar que por trás daquele depoimento, claro, todo historiador que trabalha com história social sabe disso, né, que por trás daquele depoimento existem muitas camadas de vozes e de discursos. Mas ao ter conhecido isso na prática, sabe, ouvindo as pessoas e conversando com as pessoas, eu acho que me deixa mais antenado. Eu não sei. Eu acho que seria por aí as formas como estudos de memória e de história oral podem me ajudar, a não ser, nesse caso mais específico, que é diretamente um trabalho de história oral, como o trabalho com as mulheres lésbicas, mas mesmo por WhatsApp. Mas mesmo as fontes escritas, eu acho que sim, tu conhecer a história oral te deixa um pouquinho mais antenado, não sei. Posso estar sendo provocativo, mas eu acho que é uma coisa que ajuda. Eu fiz essa pergunta também porque a tua tese é exemplar justamente, dentre outros motivos, pela articulação que tu faz entre a história oral e a fonte escrita, né? Os interlúdios de racialização, eu recomendo para todo mundo, sim, leiam, para, né, ver como trabalhar a articulação sem subordinar a memória e história, né, aquelas discussões que a gente tem. E ao ver a tua trajetória, eu tive a possibilidade de acompanhar essa tua, né, tanto o texto lá das Malocas, do Meneghetti, quanto agora o trabalho com a história oral, e é visível, né, que toda essa sensibilidade que tu traz na tese, no livro, também ela tá posta no teu trabalho, nesse deslocamento, né, nessa articulação. Então foi também por isso, assim, em termos de ser exemplar para quem não sabe por onde começar, inclusive, né, como fazer, enfim. E aí tem duas perguntas aqui. A primeira da Carla Barbosa, queria que o Rodrigo falasse sobre a questão do preconceito sobre essa temática dentro da academia. E a segunda é o Fabrício. Eu não sei se o Fabrício gostaria de falar, de repente, porque é um relato. Ou o Rod, vocês gostariam de ler, ou leio? Eu posso ler. Estou Tá. aqui, abri o chat.
Lembrei de algumas situações relacionadas a Caxias do Sul. Tem um processo envolvendo o patrão e o empregado em uma padaria, no Centro de Memória do Judiciário. Nas atas do Clube Gaúcho, Clube Negro, tem algumas situações envolvendo os travestis, sob a participação delas nas atividades do clube em períodos carnavalescos, e uma situação denunciada à direção sobre uma cobrança extra no valor da entrada. Nos jornais de 1980, encontrei uma perseguição a uma travesti paulista que teria sido o primeiro caso confirmado de AIDS na cidade. Pensei nisso como importante porque às vezes a gente acha que não tem fonte, mas parece que é só procurar. Eu acho que sempre que a gente ouve dizer não tem fonte, a gente tem que desconfiar, né? Porque procurando, a gente fazendo um outro exemplo assim, sabe, não tinha fonte sobre o Príncipe Custódio. Eu e o Giovanni começamos a procurar, a mexer, e apareceu um monte de fonte. Então, histórias de que não tem fonte sobre qualquer tema, mas especificamente as homossexualidades, eu acho que procurando a gente acha, né? E pode ser mais ou menos fácil, mas a gente acha, sabe? Talvez tu precise abrir 316 caixas para encontrar 91 processos, mas eles estão ali. Agora, para períodos mais recentes, anos 80, anos 90, mesmo anos 70, é percorrer os jornais que tu encontra um monte de coisa. Eu, sem ter isso como um olhar, mas procurando outras coisas, eu já achei outros textos que aquela curiosidade de historiador, sabe? Não é meu tema, mas eu vou fotografar porque me interessa, porque acho legal, porque acho importante. Eu tenho fontes que eu encontrei assim, sabe? Só, sem querer. Então, querendo, a gente encontra fontes, sim, sobre a temática das homossexualidades. E, puxa, dos anos 80 para os anos 70, eu, sem ter a intenção, já encontrei muita coisa. Imagina as pessoas que têm esse foco, né? Então, essas histórias de que não tem fonte, quase sempre a balela, e nesse caso é uma grande balela. Em relação ao preconceito na academia, em relação a essa temática, pois é. Que pergunta difícil, porque o historiador gosta de pensar que é progressista, que é de esquerda, que não tem preconceito, não, que não está sujeito a esse tipo de coisa, mas a gente vê muito machismo e muita homofobia de uma forma muito velada. Então, a gente sabe de comentários desagradáveis, de perguntas desagradáveis. Isso ocorre mais do que a gente imagina e mais do que a gente gostaria. Mas não sei se eu tenho sorte ou se as pessoas são muito hipócritas, não sei. Mas eu, até o momento, não vi uma contraposição direta dizendo que esse tema não é legítimo, de que esse tema não deve ser pesquisado, de que esse tema é menor. O que eu acho que sim existe é essa coisa de reduzir a uma curiosidade curricular, né, de que é uma nota de rodapé para a história do mundo, para a história do Brasil, que realmente é importante. Existem as coisas importantes, existem as curiosidades. E aí as homossexualidades são tratadas como parte das curiosidades, parte das coisas que, se der tempo, a gente ensina, né? E, então, eu acho que isso aí também é uma forma de preconceito, é uma forma de homofobia, sim, né? Tratar como um tema menor. Mas, do ponto de vista de alguma contraposição, de dizer que não se deve trabalhar com isso, que não se deve estudar isso, eu nunca vi, não. Uma contraposição mais direta. Gente, Paulo, não sei, alguém mais gostaria de perguntar, comentar? Meu Paulo. Não, eu estou aqui. Tem uma outra pergunta no chat ali, ó. Ah, chegou outra? Tá. É. O Ernesto. Ninguém quer abrir hoje a câmera. É tão triste falar com umas bolinhas com letras. Por isso que eu abri a minha. Eu abri a minha para... Então, Ernesto, olá, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco deslocada da palestra. Não sei se o Ernesto gostaria de falar, já que abriu.
Pois é, eu terceirizei a pergunta. Tudo bom, pessoal? Obrigado, Rodrigo, pela palestra. Como a Melina iniciou ali a leitura da minha pergunta, né, é um pouquinho deslocado em relação ao tema específico, mas a Melina também já tocou um pouco no assunto, né, diz respeito à tua tese um pouco, né, e aí eu gostaria de te ouvir, se for possível. Eu sei que não é uma pergunta que está exatamente bem formulada, né, mas é algo que eu estou pensando e tal. Hipoteticamente, tu não tivesse tido a oportunidade de conhecer e entrevistar as pessoas, né, que são protagonistas da tua tese, mas além da documentação que tu acessou, né, sobre os ancestrais, enfim, dessa população, tu conseguisse acessar antropológicos que foram feitos por outros pesquisadores, né? Eu estou falando realmente hipoteticamente, e também algumas entrevistas que também teriam sido realizadas por outras pessoas, né? Como tu pensaria o uso desses acervos, assim, né? É realmente para ouvir umas dicas, porque em alguma medida isso está me acontecendo, e aí eu sei que teu trabalho tem essa interface, né, como a Melina falou, uma referência importante para pensar a interface memória-história, e aí eu gostaria de te ouvir, se for possível. Tá legal. Vou fazer uma brincadeira que talvez o Paulo se identifique também com ela. A gente sai do morro alto, mas o morro alto não sai da gente. Sempre volta. Mas assim, ó, eu vou te dar um exemplo da pesquisa que a gente realizou na FEE sobre as Ilhas de Malocas. Por quê? Porque a gente não realizou entrevistas com as vilas, né? A gente não foi nas vilas entrevistar pessoas idosas, mas a gente acessou as transcrições das entrevistas que foram feitas para o projeto Memória dos Bairros. Então, assim, são fontes riquíssimas que foram produzidas por outros pesquisadores, por outros, com outros objetivos. Então, claro, a fonte oral é uma fonte dialógica. Então, na medida em que tu está trabalhando com uma fonte que foi estabelecida por outra pessoa que estava fazendo outro diálogo, isso sempre exige um cuidado. Mas, por outro lado, a gente acessou depoimentos de pessoas que tinham 90 anos em 1980. Por exemplo, no trabalho do Príncipe Custódio também. Tem toda a narrativa de vida dos filhos do filho do Príncipe Custódio, que é uma pessoa que já está falecida. Não é um laudo antropológico, mas é uma pesquisa antropológica. Mas, de novo, assim, eu acho que a gente não tem que pensar se aquilo ali é verdade ou não é verdade, mas o que significa aquela memória, qual é a significação que está sendo dada a ela naquele contexto, né? No trabalho do Príncipe Custódio, a gente viu muito isso, sabe? A gente analisou aquilo ali como uma narrativa construída contemporaneamente pelos filhos para dar um sentido, dar um lugar para esse personagem da história do Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, o Príncipe Custódio é uma pessoa tida como um príncipe africano que viveu em Porto Alegre na virada do século XIX para o século XX. Morreu em 1935. Mas então é isso, sabe? A gente tem que se servir de fontes produzidas por outros pesquisadores, porque são fontes disponíveis, são documentos disponíveis, e muitas vezes a oralidade é registrada por outros e a gente não tem mais acesso a ela, mas com um aparato crítico, né? Como qualquer fonte, a gente tem que ter um aparato crítico. E eu acredito também que os depoimentos produzi também, que eu produzi no diálogo com as pessoas que hoje estão sendo feitos, futuramente serão apropriados criticamente por outros historiadores que vão ter outras perguntas e outros olhares. Não sei se eu te respondi ou se eu confundi mais. Não, respondeu com certeza, mas talvez se tu, eu não sei se é um exercício eu sei que não é fácil, né? Não sei se é um exercício que é possível, né, de imaginar a tua tese sem, eu sei que lá na introdução tu já diz, né, que ela
salvo engano, tu disse que ela não seria possível se não fosse ter conhecido essas pessoas, né? Mas fazendo esse exercício, como tu imaginaria isso, assim, que modificaria totalmente essa, se tu tivesse tido acesso à documentação memória produzida no contato por outros pesquisadores, assim, como que tu faria isso, tu usaria, eu acho que, como tu disse que sim, né, tem que usar, mas o que que tu... A minha tese não existiria sem os quilombolas. Não existiria, não existiria. Ou existiria, mas seria uma coisa completamente diferente. Porque, Sim, da mesma forma, sabe, eu posso escrever a história das mulheres lésbicas no Rio Grande do Sul na década de 80, mas sem ouvir a Eliane ia ser outra coisa. Sem ouvir a Iris ia ser outra coisa. Então, e tudo bem, eu posso acessar o depoimento de outras pessoas. Fui tentando trazer um pouco para o campo da história LGBTQIA+, que é o mote da palestra, né, do nosso debate. A gente está produzindo fontes que vão ficar na internet e vão ficar disponíveis para outros pesquisadores. Esses pesquisadores vão acessar as entrevistas. Está ali transcrita a entrevista da Clarice, da Edna, da Liane, da Iris. Então, essas pessoas vão poder lançar, esses pesquisadores vão poder lançar seus olhares sobre as nossas entrevistas. Mas é isso, são entrevistas feitas a partir do nosso questionário, das nossas preocupações de pesquisa. E aí as pessoas vão se apropriar delas de acordo com os seus interesses, mas levando em conta que foram produzidas com o nosso questionário, com as nossas preocupações. Joia. O Marcos Witt te parabeniza pela fala e registra que na região tivemos a presença da mulher tropeira. Duas foram palidamente estudadas, a Isabelona e a Baita Paulo. Os nomes já indicam o que se pensava dessas mulheres. Então, isso tem que sair e te agradece. Né? Uma pergunta do Wellington Balém. Rodrigo tem sobre sujeitos e sujeitas LGBTQIA+, na literatura regional. E aí eu queria só fazer a outra pergunta que eu tinha separado, já que de alguma forma passou por ela, né? Uma das coisas que tu disse e que me lembrou o caso da semana da Mariana Ferrer, né? Da culpabilização das vítimas, né? Que é um debate público que se colocou a partir, né, de uma questão de gênero, mas também de raça, de classe, mas que tu trouxe como uma evidência, né, das fontes que tu estudas, né? E aí eu fiquei pensando, e aí articulando também com a pergunta da Carla, como, enfim, juntando várias coisas, que o teu estudo da fé, que te levou a esses processos, tinha a ver com pensar o uso do espaço público, a vivência na cidade, né? Como isso estava associado à negação da cidadania a determinadas pessoas, né? E a própria existência delas no espaço público como algo indesejado. Então, a própria remoção dessas pessoas, etc., né? Como algo que permite mais uma intersecção entre os debates do pós-abolição, com a história LGBTQIA+, mas também pensando que a Carla aqui é do GT de gênero, né? Então, como esses debates se cruzam quando a gente for pensar, vai pensar na cidadania e na vivência de pessoas no espaço público, espaço urbano, mas mesmo no espaço privado, né? No caso da Mari Ferrer, para trazer para uma situação contemporânea, enfim, mostrando a longa historicidade da culpabilização da vítima, mas também a construção dessas imagens, desses estereótipos que o James Green acaba também trazendo muito para isso, pensando a figura do malandro, como a Madame Satã rompe com algumas ideias que se colocavam nessas intersecções de raça, gênero e sexualidade. E aí eu te faço uma pergunta que a gente conversa bastante, né? Que dentro dessa academia que se mostra aberta, né? Para ficar dentro da academia, mas também a gente pode pensar fora dela, que há um enquadramento de parte da esquerda ou parte da história social, especialmente de colocar esses debates que a gente faz como pautas identitárias, né? Como questões menores ou identitárias que não estão tratando, né, de algo importante, ou que isso, de alguma maneira, está subordinado a pautas que não são identitárias, né, para fazer o contraponto.
Então, se tu pudesse falar um pouco sobre essas tensões. E, se eu não me engano, tu estava comigo quando o Benito fez a fala que gerou esse artigo, né? Que tu nos indicou também, complexificando a interseccionalidade, que foi justamente num evento do GT Mundo do Trabalho, que tem a sua centralidade na classe, e foi uma fala bastante impactante, né? Mas que no começo, quando ele começa relatando uma situação, houve riso, né? Houve deboche, houve piadinha, né? Então, a recepção foi por essa via também, e com o passar da fala dele, a forma como ele construiu o argumento foi gerando, né? Todo mundo foi dando uma... Trancou? Acho que trancou. Esperar um pouquinho, ver se a Melina volta, senão eu acho que eu vou responder. O que a gente faz? Acho que pode ir respondendo, Rodrigo. Tá. Assim, para o Wellington, eu não trabalho com literatura, não é minha especialidade, realmente não é uma fonte que eu tenha domínio e nem conhecimento, nem domínio metodológico para trabalhar com literatura. Mas o que eu me lembro, que é uma referência fundamental de literatura com sujeitos e sujeitas LGBTQIA+, no Rio Grande do Sul, é Caio Fernando Abreu. Né? Caio Fernando tem um conto Sargento Garcia, que é uma homenagem a Luísa Felpuda, quando ela foi assassinada. Né? E é o sargento que conhece um menino que foi se alistar, e eles vão para a casa da Luísa Felpuda. E aí é uma inspiração direta. E Caio Fernando Abreu, é difícil dizer se Caio é uma literatura regional, né? Porque ele viveu em São Paulo, viveu no Rio, viveu em vários lugares, e é uma literatura que não é regionalista, né? Mas ele é uma referência fundamental no Rio Grande do Sul. Agora, realmente, eu não tenho conhecimento para te dizer se Barbosa Lessa tem personagens que tem algum tipo de ambiguidade, ou se Luiz Lopes Neto, não sei, não conheço. Essa questão da culpabilização da vítima é uma coisa que está lá nos anos 40, nos anos 50. O cara, esse processo da Dalva é muito claro, sabe? Porque o processo é considerado improcedente porque o cara que é roubado, ele não é, ele é considerado improcedente porque a atitude dele é tão vil quanto a da Dalva. Né? Então, mas aí tem uma dualidade que eu vejo. Porque, às vezes, nesses casos em que ocorrem furtos por parte de pessoas LGBTQIA+, em relação a homens que procuram essas pessoas LGBTQIA+, às vezes se culpabiliza a vítima, porque ela não deveria estar procurando sexo em lugares públicos, mas às vezes se culpabiliza a pessoa que cometeu o furto por ser uma pessoa LGBTQIA+. Então tem os dois lados. E eu não quantifiquei isso, mas dando um chute assim por cima, eu diria que é 50% a 50%, sabe? São dois tipos de preconceito, né? Que empatam. E essa coisa é super presente, né? Essa história do estupro culposo é o fim da picada, né? E agora, se a gente for pensar, quantas pessoas trans que são estupradas e não são registradas? Né? Da mesma forma que são assassinadas, o país que mais assassina pessoas trans, e a gente vai supor que a violência sexual não existe? Claro que não, né? Eu acho que isso deve, não sei, uma coisa que eu não tenho dados, mas eu imagino que seja extremamente subregistrado, né? Então, eu acredito, não é uma coisa que eu possa afirmar categoricamente, porque eu não tenho dados empíricos, mas eu acredito que quando se trate de pessoas LGBTQIA+, a culpabilização da vítima talvez seja tão grande ou maior quanto das mulheres.
Não sei. Especialmente mulheres trans, eu acredito. Contra as mulheres cis, no caso, né? Não sei, tem novas perguntas. Eu não sei se eu respondi tudo. A Melina faz umas falas tão bonitas, eu não sei se eu respondo tudo o que ela diz. No sentido de que isso se contrapõe à ideia de que são, ou que reduzir esses debates a pautas identitárias, né? Ou diminuir a importância das pautas identitárias nas lutas, nas transformações, enfim. Porque, de certa forma, a escola sem partido, ideologia de gênero, ela está dialogando diretamente com isso, em falar de gênero, falar de sexualidade nas escolas, né? E quão problemático é, que a gente já conversou várias vezes, reduzir isso a uma pauta identitária, ou então diminuir a importância só porque talvez possa ser apenas, entre aspas, uma pauta identitária, né? Eu esqueci da questão da história social, mas isso é super importante mesmo. Quando me falam que história LGBTQIA+, é uma pauta identitária, que luta do movimento negro é uma pauta identitária, que a luta do movimento gay, lésbico e trans é uma pauta identitária, eu respondo, tá, mas a luta dos trabalhadores não é uma pauta identitária, não se disputa a identidade do trabalhador, aí funde a cabeça dos esquerdomachos, né? Porque aí eles, não, como assim? Nós não somos identitários. Aí não é identitário. Mas claro que a luta dos trabalhadores é uma luta identitária. Então, o tempo todo se negociando e se disputando identidades de trabalhadores. E nesse mesmo encontro que tu mencionou, eu apresentei o trabalho das Ilhas de Maloca. E uma pessoa, inclusive uma pessoa LGBTQIA+, interpelou e perguntou, tá, mas e a classe? Eu respondi, tá, mas quando tu apresenta um trabalho sobre classe operária, tu não interpela a pessoa que está perguntando para perguntar. E aí a orientação sexual? Então, por que os trabalhos sobre história LGBTQIA+, têm que pagar um pedágio para a classe, e os trabalhos sobre classe não têm que pagar um pedágio para a história LGBTQIA+. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a repensar também. A gente desnaturalizar a cisgeneridade e a heterossexualidade desses trabalhadores. E nesse sentido, eu acho que o trabalho do Benito é fundamental. Esse artigo dele que vocês leram é super importante nesse sentido. Paulo, quer falar alguma coisa? Não, eu estou satisfeitíssimo. É ótimo escutar o Rodrigo, né? E é muito interessante perceber isso, assim, como é muito difícil tu pensar o Rodrigo, pesquisador, historiador, sem a experiência dele com a questão antropológica, com a oralidade e a experiência dele com os processos crimes, né? Quer dizer, na fala dele isso fica bem evidente, né? A percepção clara para ele, assim, às vezes até, eu acho legal porque ele não naturaliza, não transforma isso óbvio, mas ele relata, né, como experiência, que é de perceber que o processo, o crime tem vários filtros, mas ele também é vestígio de oralidade, né? Então, essas categorias êmicas, de alguma maneira, podem aparecer ali. Assim como também, quando a gente usa processos, crimes ou documentação policial como fonte, a gente tem que estar bem claro que aquilo ali é uma documentação criada pelo controle social e não pode subsumir, né? De que aquelas categorias, aqueles agentes, eles têm a sua vida permeada pela criminalidade e por essa... Né? E é legal como essas fontes, elas usadas, né, dessa forma cuidadosa, né, elas podem revelar, né, coisas impressionantes, assim. E eu acho que isso que o Rodrigo mencionou, assim, que eu acho que é um pouco a pergunta que a Carlinha fez ali, né, da questão de como esses assuntos, né, são tratados na academia. Eu acho que é muito interessante ouvir isso, né, de como eles são tratados muitas vezes como assuntos menores, né, e mesmo nas pesquisas da gente, né, assim, às vezes aparecem, né, fontes e documentos que tangenciam, né, pela questão das homossexualidades, das sexualidades, né, e muitas vezes a gente joga no rodapé,
né? A gente joga num rodapé porque não sabe como trabalhar com as temáticas, né? Ou então porque acha que é algo menor, assim, uma curiosidade, como falou, né, o Rodrigo, né? E como é bom, né, falas como essas, assim, para a gente se alertar, né? Para que a nossa sensibilidade de historiador e de educador fique mais, né, atiçada para essas, para a complexidade, né, dos fenômenos sociais, assim. Eu acho que é um prazer, assim, né, ouvir o Rodrigo. Em relação a isso, Paulo, que tu estava falando, de que eu trago a minha experiência de ter trabalhado com antropólogos, de ter uma trajetória de diálogo com antropologia, de ter uma experiência de história oral que eu trago para o meu trabalho, que isso é importante, mas eu me sinto realizado hoje por estar trazendo outra experiência que para mim é mais importante para mim, a minha experiência como pessoa LGBT que ia mais, sabe? Isso é uma experiência que me permite ver muitas coisas, sabe? Eu não sei ah, se uma pessoa que não é LGBTQIA+, veria as mesmas coisas que eu vejo nos processos crime. Talvez não visse que é uma boa noite Cinderela, o cara que levou o sujeito para casa e no dia seguinte amanheceu. E são umas coisas muito... São ninharia, sabe? Às vezes o cara rouba um sapato, rouba um casaco, mas são coisas que a experiência também permite ver, né? E eu me sinto muito realizado hoje por estar fazendo um trabalho que conjuga a minha experiência profissional, mas também minha experiência pessoal. Isso aí é uma coisa muito, muito gratificante. Só deixa eu mostrar para vocês, gente, eu tô com a camiseta do Nuances aqui. Da Parada Livre de 99. Que Guri, legal. coraçãozinho guri. E tem um gato te cercando ali atrás, ó, Rodrigo. Tem, é Eugênia. Eugênia. Bem legal. Bom, muitos parabéns aqui, muitos agradecimentos, né? Todo mundo, enfim, muito feliz com a aula, assim como eu, assim como o Paulo. Te agradecer muito e dizer da relevância do teu trabalho e sempre abrindo caminhos, né, Rod? Tanto no pós-abolição e teu trabalho ele é exemplar para pessoas de outras áreas. Acredito que até o Ernesto, que falou que ele não se apresentou, mas ele trabalha com história indígena, com outro ramo, mas que o teu trabalho ele se torna exemplar, metodologicamente exemplar e teoricamente fundamental para pessoas de vários campos, né? E agora abrindo mais uma frente, conectando esses campos, esses universos e viabilizando uma leitura das fontes a contrapelo, né? Pensando naquele processo lá da história social de escovar a fonte contrapelo. Eu lembro quando tu falou do relatório do Meneghetti, quando que isso seria de fato uma fonte, né, para a história LGBTQIA+, ou ela seria lida com esse olhar, e eu acho que o que tu trouxe agora é fundamental de ser marcado, né? Então, não sei, talvez, se tu quisesse falar um pouco sobre isso nesses minutinhos que restam. Assim, ó, eu não tinha esse olhar. Eu passei por um processo, como eu disse para vocês, político, pessoal e intelectual para conseguir ter esse olhar. Porque eu tenho essa fonte do Eudo Meneghetti desde 2007. E eu só fui ver com olhos de ver recentemente. Coisa de 2 anos atrás, não me lembro de quando é que é aquele artigo. Mas 2000, eu já estava no arquivo público. 2018, eu acho. Pois é. Eu levei 11 anos para conseguir enxergar o que estava embaixo dos meus olhos. E eu precisei passar por muitos processos para conseguir enxergar. Então, é como o Fabrício diz, sabe? As fontes estão ali, é uma questão de olhar, é uma questão de conseguir ver, é uma questão de olhar. Perfeito. Acho que era isso, né? Muito legal participar da aula de vocês, adorei. Nós vamos te alugar de novo outras vezes, assim, não te preocupa. Obrigada. Melina, encerra?
Eu agradeço novamente, acho que os parabéns já são a resposta, né? Então, mais um desafio colocado para a gente reescrever a história do Brasil e fazer esses enfrentamentos políticos que hoje não tem mais como a gente ficar no gabinete, né? Hoje a gente tem que literalmente vestir a camiseta, né? E ir para a luta e dizer que não existe estupro culposo, que, né? Tudo que a gente, todos os horrores que a gente vê por aí. Então, obrigada, Rod, e as pessoas que estiveram presentes. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Foi um prazer mesmo, grande prazer. Obrigado. Então, até mais, pessoal. Até o próximo encontro. Tá bem.